Buenas, espalho. Buenas, povo. E aqui tá a gente de novo para mais uma noite, dia, tarde de gravação. E as coisas vão acontecendo, a semana vai passando. Semana de Fórmula 1 em Montreal. Caraca, moleque. E num final de semana especial de Fórmula 1, trago quem? Um cara que é ex-piloto. Tira. Mentira. Mas na realidade eu trago uma daquelas pessoas que marcam presença, que é amigo, que é parceiro, que é companheiro e que tem uma história, não só uma, né? Várias histórias, mas sempre traz aquele abraço dentro dessa história, sempre traz um carinho dentro dessa história, sempre traz aquilo que ele é na sua essência. Hoje, nada mais, nada menos que aquele que me confiou, que perigo, me confiou me auxiliar na educação de seu filho. Não sei se ele sabe disso, mas serei padrinho de Davi. Davi, aquele que derrubou Golias? Não, aquele que é filho de Rômulo Salazar. Eita, Rômulo, que alegria de ter aqui, cara. Como é que tu tá? Firme e forte aí em Quebec? Frio? Não, né? Não é sempre frio aqui. Tem 1 ou 2 meses do ano que dá um calorzinho. Mas só uns 2 meses do ano, né? Porque ô Não. cidadezinha que quando eu chego lá, o tempo fecha. Ou é E não chuva é ou é mentira. neve. Não é mentira. Eu não consigo ter um final de semana de sol aí na companhia de vocês, cara. Que é isso? Que é isso? Rômulo, obrigado por ter aceitado estar gravando comigo aqui. Obrigado por estar disponível, porque eu sei, assim como eu te falei nas nossas conversas, que administrar a casa com uma criança pequena agora não é fácil. Então, Não é não. deixo de fato aqui meu fraterno abraço e meu agradecimento, porque fazer essa administração e ter um tempo disponível para conversar um pouco não é bem assim. Então, obrigado a ti, obrigado a Nath também, porque enquanto tu vai estar aqui comigo, ela vai ter que estar atenta lá, né? Mas também qualquer coisa ela pode chamar que a gente para. Rômulo, quem tu é? Da onde tu veio? Como é que tu foi parar? Como é que tu veio parar aqui no Canadá? Pra gente Bom, tá essas dúvidas. começando então por quem eu sou. Eu sou o Rômulo. Muito prazer. Sou um gaúcho da região do Vale dos Sinos, assim como nosso excelentíssimo anfitrião. Estou aqui no Canadá já semana que vem, faz 4 anos. Semana que vem. Né? 4 Cara. aninhos de Canadá. E Residente. residente desde outubro do ano passado, finalmente. Dá um alívio isso aí, não dá? Dá bastante. Dá, né? Bastante saber que não precisa mais se preocupar com permissão de trabalho, que a gente está renovando isso e aquilo, poder mudar a lei a qualquer minuto. E é engraçado, né? Porque as leis alteram aqui de uma forma muito dinâmica, Sim, né? sem muito aviso prévio. Sem muito aviso prévio, e tu tens que se adaptar a partir da nova legislação, né? Né? Se tu não concluiu tuas coisas, tu tens que se adaptar. Inclusive com essa legislação nova aí da língua agora, quem tá vindo aí para estudar, Exato. tem que se informar, né? É, Tem tem que se informar. tem que focar muito na língua agora e assim como era antes, né? Mas agora eles estão muito mais exigentes. E não tá errado, na realidade, né? Se veio para Quebec, faz parte. Errado não estão. Errados não estão. Mas desculpa, te cortei. Tu és de Novo Hamburgo e veio. Exatamente. Por que escolheu o Canadá, cara? O que te fez vir ao Canadá? Na verdade, quando a gente começou com a ideia de sair do Brasil, isso lá em 2013, 2014, a gente nunca pensou no Canadá. Em função do clima, né? Porque a gente sabia que era frio. A primeira coisa que vem à cabeça é o manjado já, Austrália, Nova Austrália. Zelândia, Portugal, de repente, mas nunca Canadá. A gente teve essa ideia, a gente deixou um pouco de lado um tempo em função da família e coisa arada.
E após isso a gente teve um episódio de violência em casa. A gente foi assaltado dentro de casa com 2 caras armados e tal. E ali meio que deu um basta, né? Tipo, não, isso não é pra gente, a gente não precisa passar por isso. Daí a gente começou a meio que agilizar o processo, ir atrás, se informar o que dá pra fazer. E nesse meio tempo, a Nath, a minha esposa, ela, conversando com uma colega de trabalho, ela estava com um livro estudando francês. Daí, tá, mas estudando francês, né? Estranho, no Brasil, quem é que estuda francês? Mas não, que eu vou tentar imigrar pro Quebec, não sei o que, no Canadá. Canadá? Falando francês? Como assim? Ela chegou e comentou comigo, eu disse, já tive ouvido falar que realmente tem lugares no Canadá que falam francês, mas nunca fui muito a fundo nisso, né? A gente começou a olhar, a gente foi numa palestra de uma antiga escola que tinha, que hoje não existe mais. Nós, gostamos da palestra, era bem o que a gente estava procurando. A gente viu que a questão do frio não é isso que todo mundo pensa, que aqui só faz frio, não, tem verão também. Tem verão. E mesmo quando faz frio, eles são muito preparados para isso, então não afeta muito a vida da gente. Então, aí a gente começou a estudar francês, com o plano de vir pelo antigo processo de imigração do Quebec, que eu chegava aqui já como residente permanente. Mas depois de 1 ano estudando, eu acho, esse processo acabou, eles suspenderam tudo. A gente viu que não adiantava continuar focando nisso. E a gente resolveu vir pelo programa de estudo, onde a minha esposa viria como estudante e eu viria com um visto de trabalho. Na época, já existia missões de recrutamento no Brasil para profissionais da área de TI, que é o meu caso. Mas eu trabalho numa área muito específica, que é a área de segurança da informação. Nenhum dos processos que existia na época tinha vagas para a área de segurança da informação. Caramba. E na minha ideia, eu pensei, não deve ser uma área em demanda, então não adianta ficar batendo a cabeça, né? Vamos por estudo, a gente vai gastar um pouco mais do que planejava gastar, mas é o jeito. E foi o que a gente fez, a gente fez todo o processo, veio por estudo e aqui estamos. Me diz uma coisa, como eu conheço um pouco mais vocês, como é que foi essa peleia para conseguir a aprovação para vir para cá? Porque lá no início eu falei que vocês são perseverantes, porque vocês tiveram negativas, né, antes de desembarcar aqui no Canadá. E isso eu acho legal relatar, se tu quiseres, claro. Sim. Porque, cara, às vezes a pessoa ela quer sair do Brasil e ali no Brasil ainda começam a vir essas questões não tão boas e nem tão bem faladas. Sim. Mas pode acontecer, né, que é o país, por algum motivo, negar a tua vinda, né? Negar o teu processo, negar o teu CAC, negar ali alguma coisa e tu tens que aplicar novamente. O que aconteceu com vocês? Vocês aplicaram quantas vezes? Na verdade foram 2 vezes. Quem já está pensando em vir para o Canadá já conhece um pouco do processo, sabe que são várias etapas a se passar, são vários documentos que tem que solicitar, vários pedidos a fazer, várias taxas que tem que se pagar. E numa dessas a gente fez todo o processo, encaminhou o pedido lá no final encaminhou o pedido de visto de estudos com o visto de trabalho. E tu tem que comprovar um valor financeiro muito alto para isso. Comprovando que para o governo federal do Canadá, que tu tem condições de se manter aqui no mínimo 1 ano, pagando escola, pagando despesas, pagando tudo. E no nosso caso, a gente tinha uma casa no Brasil, que a gente tinha construído em 2010. A gente vendeu essa casa, então a gente conseguiu um valor muito alto e conseguiu também um apartamento de menor valor no negócio. Então a gente tinha comprovação financeira e tinha um imóvel no Brasil ainda, que é o que eles pedem, né? Que facilita o teu processo, tem um imóvel, uma residência fixa, que indica para eles que tu vai voltar, que tu não quer ficar no Canadá. Isso é uma coisa que eu acho muito bizarra, porque eles precisam de imigrante, mas tu tem que pedir um visto para vir estudar, mas dizendo para eles que tu não quer ficar, que tu quer voltar. Sendo que o processo todo é feito para te ficar. É estranho demais, né? Eu acho que todo mundo passou por isso e chega nessa parte e fala, tá, mas eu quero ficar lá. Não, mas tu tem não que falar pode que tu dizer não quer. isso.
Ok. Então foi isso. Então a gente aplicou tendo a comprovação financeira, tendo imóvel, tendo emprego, tendo tudo. A gente comprovou a origem do valor que a gente tinha, porque tu não pode simplesmente chegar da noite pro dia ter o valor na tua conta também. Então a gente mandou toda a comprovação e o visto voltou negado depois de 4 meses. Isso no final de 2017. Que a nossa intenção era vir em novembro de 2017 e o visto foi negado em outubro. Então, para nós foi um balde de água fria. Só que, como a gente estava fazendo todo o processo pela agência New Way, que muita gente já conhece, já ouviu falar, eles orientaram, não, vamos pedir o relatório final, que demora alguns dias, um mês e meio para sair, que ali realmente a gente vê qual o motivo da negativa, porque não tinha nenhum motivo aparente. Então a gente esperou até dezembro, saiu esse relatório e a gente viu que realmente a justificativa do agente dava a entender que ele simplesmente não leu o processo. Ele recebeu o documento e negou. E o que ele dizia ali, a gente estava comprovando. Então, início de Caramba. janeiro. Mas ele chegou a justificar que seria o valor, o que fosse o parte Eles pecuniária? colocaram. São duas, três justificativas meio que gerais, assim, que eles colocam, que é falta de histórico de viagem. Nesse ponto ele estava meio que certo, porque realmente nossas viagens para fora do Brasil foram Uruguai, Paraguai e Argentina. Isso não conta muito, né? Ok, eu também. Nem isso, acho que eu fiz. E falta de comprovação financeira, dizendo que a gente não tinha comprovado a origem do dinheiro, sendo que a gente tinha contrato de compra e venda da casa, contrato de compra do apartamento, todo o histórico financeiro, e mesmo assim foi negado. Então a gente reaplicou início de janeiro de 2018, só que estava uma época que estava demorando demais os processos. A gente aplicou, eu já tinha saído do emprego, a Nath já tinha saído do emprego dela, e a Nath é ela é de origem de uma cidade muito no interior do Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina. A gente não tinha muito o que fazer, então, vamos esperar. E nesse meio tempo, vamos passar um tempo com a tua família, aproveitar esses últimos meses que a gente tá aqui. Foi o que a gente fez, a gente foi pra lá, passou acho que 3, 4 meses. E como tava demorando demais a resposta, nesse meio tempo apareceu uma oferta de trabalho para mim em Porto Alegre. Eu disse, não custa, né? Eu não tô fazendo nada, pode ser que demore o processo, e mesmo se aprovassem logo, o curso que a Nath ia fazer só começaria em setembro, então tinha um tempo Teria ainda. tempo. Para mim, só vai agregar experiência e, querendo ou não, vai uma grana a mais que tá entrando, né? Porque até então a gente só tava gastando, a gente tava recebendo nada, nenhum dos dois tava trabalhando mais. Pelo menos tu parava de gastar aquela grana que É, estava guardada, né? e foi o que a gente fez, eu voltei para Porto Alegre em março, ela ficou um mês ainda lá na cidade. Eu voltei, a gente alugou um apartamento mobiliado ali em Porto Alegre, voltei a trabalhar, ela foi lá, ela voltou da cidade, ficou ali morando ali junto e tal. E era um lugar assim, para quem conhece Porto Alegre, era bem na parte histórica, então era fácil acesso a todo o centro de Porto Alegre, um lugar muito bom assim. E, e o processo não saía a resposta, e começou a bater aquela. Angústia, né? A gente tá bem aqui, né? Então já teve essa negativa, vai que é um sinal que é pra gente ficar e tal. Será que eu Isso vou? vindo da parte da minha esposa. Mas, não sei, né? Tu que sabe. Isso ela falou isso num dia, isso numa sexta ou sábado. No domingo a gente saiu pra caminhar no Parque da Redenção, que é bem no centro de Porto Alegre, pra quem conhece. Bem famoso, né? É bem famoso. A gente foi assaltado por 5 caras. Bem famoso isso também, né? Então a gente foi assaltado, roubaram celulares, não roubaram carteira, porque eu não levei já, precavendo alguma coisa. Aí foi muito engraçado que a gente foi assaltado, a gente é um parque muito grande, tinha policiais por tudo, a gente teve que falar com uns 3 ou 4 patrulhas para finalmente eles falaram, não tem muito o que fazer, porque tipo, eles roubam aqui, eles sabem que a gente atende essa parte aqui, essa região aqui, então eles já vão para outro bairro que é outra patrulha, então até a gente se comunicar, eles sabem que não. Mas Eles vão tá, conseguir fugir alguma coisa. beleza. Daí a gente voltando pra casa a pé, que era 3 quadros do apartamento. Ela já tinha mudado de ideia, disse, eu não vejo a hora de sair desse lugar. Retomou a ideia rapidinho de sair do Brasil. Sacanagem, cara. Daí foi a função, a gente foi, comprou outro celular, isso a gente não tinha recebido ainda o retorno do governo.
A gente foi, comprou outros celulares, deu exatamente 2 semanas, ela saiu do apartamento, foi assaltada de novo. Ah, foi bem seguido os assaltos, então. Sim, foi bem seguido. Só que nesse meio tempo, tava demorando muita resposta. Eu disse, se vier negado, a gente não vai aplicar de novo. A gente vai achar outro lugar para ir, ou vai para Portugal, ou faz alguma coisa. Daí eu comecei a ver opções de estudo para mim em Portugal. E deu uma semana, assim, saiu a aprovação do visto. Para nós foi um alívio, então tá tudo certo, a gente vai, pronto. Aí passou uns dias, ela sofreu esse segundo assalto lá. Daí a gente voltou a fazer, que a gente tinha parado o curso de francês, a gente voltou a fazer mais para manter o que a gente tinha aprendido. A gente ia, acho que uma vez por semana, 2, não lembro agora. Meio que de cortesia também da escola que a gente fazia. E como eles estavam com turmas menores, tinha vaga sobrando. Eles, vem aí, vai até vocês irem embora, que era questão de um mês e meio. E foi o que a gente fez, a gente voltou, praticou um pouco mais e em junho de 2018 a gente embarcou para definitivamente pro Canadá. Então, na realidade, do plano original, desde a primeira negativa, chegaram com 8 meses de atraso. Porque se a primeira negativa tivesse sido positiva, vocês teriam vindo no final de 2017. Isso, né? A gente teria vindo em novembro. O curso dela eu acho que começaria, não lembro agora se em novembro ou se em janeiro. Provável que janeiro. Porque eu acho que eles É têm turma em provável. janeiro e setembro, ou janeiro e agosto. É provável. E a gente chegou em junho, com o curso dela começando em setembro. Então deu mais de um semestre de diferença a data de início do curso. Vocês chegaram já pronto? Ela chegou pronta para estudar? Ou ela teve que fazer algum curso de francês para dar uma alinhada? Ou tocou ficha e era isso? Todo mundo que veio sabe que quando a gente quer vir, a primeira coisa que passa na cabeça, vamos estudar um pouquinho lá, é imersão, a gente aprende no dia a dia e era isso. Só que a realidade não é bem essa. Então a gente chegou aqui crente que sabia tudo, a gente, primeiro lugar que a gente entra, vai falar o francês deles aqui com um sotaque absurdo, tu não entende nada do que eles estão falando, eles não te entendem, porque o sotaque que tu aprende é o sotaque francês da França. Então, aí já veio o primeiro baque, né? Ela voltou, fez algumas aulas de francês ainda. Se eu não me engano, com a Marjorie, que era a nossa professora no Brasil, que ela já estava morando aqui, que ela já participou aqui no canal também. E ela fez algumas aulas particulares. E ela veio para fazer um curso no College La Salle, que, se eu não me engano, era administração, mas eu não tenho certeza se era administração ou educação infantil. Mas era um curso longo. E o College La Salle, na época, ele exigia ou uma prova de proficiência na língua, ou tinha que fazer uma prova deles antes de começar o curso. E não era uma prova muito fácil. Ela fez a prova e eles falaram que ela não poderia começar o curso, ela teria que fazer algumas aulas de aprimoramento durante um semestre, antes de começar definitivamente o curso. O problema é que o cônjuge que vem acompanhando um estudante, ele só pode começar a trabalhar quando o estudante começa o curso. Então eu não poderia trabalhar até janeiro de 2019. Pagando um college, pagando aluguel, pagando tudo. Pagando tudo em dólar, né? Em Então, dólar. porque tem a diferença da moeda, porque se tu chega aqui com o teu dinheiro, tu chega com reais, né? Tem tudo Então a isso. diferença é pesada para ficar parado. Daí nessa daí a gente sentou com a agência que a gente veio, a gente conversou com eles orientaram mais a minha esposa que fez todo esse trâmite, e eles orientaram a tentar trocar de curso, tentar algum outro curso, deram apoio ali, fazer a troca de documentação, e ela optou pelo curso de educação infantil. Porque no Brasil ela trabalhou quase 10 anos na área de enfermagem, mas dentro de uma UTI neonatal, então ela sempre se deu muito bem com criança. E foi o que a gente fez, ela conseguiu trocar rápido, e início de setembro eu estava começando o curso dela de educação infantil e eu poderia começar a trabalhar. E na realidade, para ti começar a trabalhar era muito fácil, né? Porque tu é da área de TI. Então bastava simplesmente encaminhar uns currículos e começar a trabalhar. Não? Esse é outro pensamento que a gente vem do Brasil também. Primeiros currículos que eu encaminhei, eu tive resposta muito rápido.
Eu nunca... Olha, sem mentira, eu fiz mais entrevistas aqui em 2, 3 meses do que em toda a minha vida no Brasil. Caramba. Eu fazia 3, 4 entrevistas por semana, muitas vezes, fora as entrevistas por telefone, que eles fazem muito aqui. Eram todas entrevistas muito positivas. Então, na minha cabeça, eu pensava, logo eu vou estar trabalhando, né? Só que isso foi agosto, foi setembro, outubro, entrou outubro, tava meio assim, mas e aí? O dinheiro tem que entrar, né? Daí numa dessa apareceu uma oportunidade, só que era em Ville de Quebec, que é onde a gente mora hoje, e na época a gente morava em Montreal. E eu teria, claro, antes da pandemia não tinha essa facilidade do home office como tem hoje, então eu teria que vir a Quebec, ficar durante a semana e voltar aos finais de semana. Só que também foi uma das únicas oportunidades realmente efetivas que eu tive. E as outras deixavam muito no ar, então, pode ser, vamos ver com o cliente, e tu ficava esperando e retornava, e aí? Não, estava esperando resposta, e não fluía. E que foi muito rápido, então, paciência, é o que tem. A proposta era boa, então vamos fazer assim. E foi o que a gente fez, eu vim para Quebec, aluguei um quarto aqui, e nisso a gente ficou no final de outubro e o mês de novembro nessa. Já estava começando o inverno, eu voltava para Montreal na sexta de noite, voltava para Quebec na segunda de manhã ou no domingo à noite. Mas a gente viu que não ia funcionar, porque Quebec, em outubro, tu quase não vê luz do sol, então ainda mais em novembro ali começa a nevar. Então a imagem que eu tinha de Quebec, cara, era uma cidade muito triste. Eu não via a hora de chegar no final de semana e voltar para Montreal. E do mesmo jeito tava minha esposa em Montreal, porque ela ficava a semana inteira com uma carga muito pesada, porque eu saía 6 e pouca da manhã para ir pro college, pegava metrô, pegava ônibus, voltava do college e ia para francização até as 10, 11 horas da noite. Então ela chegava em casa quase meia-noite e acordava no outro dia antes das 6 da manhã. E tudo isso sozinha, né? Porque Tudo isso sozinho. Quebec. Né? Então começou a ficar muito pesado emocionalmente pra gente. Eu disse, não tem como ficar, e fora o risco, né, de estar em autoestrada com neve, porque eu peguei 2 idas voltas de Quebec e Montreal, peguei abaixo de neve, que durou 4 horas de viagem. Eu volto para Montreal, se não tiver nada na área de TI, eu vou trabalhar em qualquer outra área. E foi o que eu fiz, voltei para Montreal, fiz mais algumas entrevistas. Só que tu acaba entrando num círculo, porque tu faz a entrevista, para te fazer a entrevista, tu não pode ter compromisso durante o dia. Então tu não pode trabalhar, tu tem que estar disponível para ir lá fazer a entrevista. Só que se ao mesmo tempo tu não tá trabalhando, tu não tá entrando dinheiro. Que é o que precisa para pagar aluguel, energia, aquele negócio todo, né? Teu custo no início, quando chega, é muito alto, porque você tem que mobiliar apartamento, tem que alugar, você tem que... Tu gasta com tudo, o dinheiro vai assim, igual água. Eu disse, não tem como ficar desse jeito mais, então eu vou trabalhar no que ia aparecer. E realmente, a hora que eu parei de procurar na área de TI, em 2 dias eu tava trabalhando. Num emprego de base, emprego que pagava um pouco mais que o salário mínimo. Só que era o que dava pra pagar as contas, né? E foi o que chegou, lá, na realidade, né? E quando eu comecei, eu disse, vou não dar um tempo à cabeça. Eu nem respondia mais pedidos de entrevistas. Acho que 1 ou 2, assim, eu disse, tem como ser entrevista online? Tem, tá, beleza. Presenciais eu não fui mais. Isso até fevereiro de 2019. Eu fiquei uns 3 meses e um pouquinho nesse emprego. Quando em fevereiro eu mandei um currículo para uma empresa aqui de Quebec, mas eu sabia que eles tinham muitos clientes em Montreal e na região. Então, na minha cabeça, poderia ser contratado para trabalhar de lá, né? Então, mandei currículo num dia, no outro dia mesmo, tinha um brasileiro que trabalhava nessa empresa, ele fez o contato comigo. Tipo, a gente quer te contratar, mas tu tem que trabalhar aqui em Quebec. De novo? Deu pra pensar, de novo, só que depois que eu vim a Quebec, trabalhei um tempo aqui, que eu fiquei sabendo que se a pessoa vem com visto de estudante, o cônjuge não pode trabalhar muito longe do perímetro onde vai ser o curso da pessoa. E essa informação quase ninguém sabe. Olha que informação importante isso, Rômulo. Exatamente. Repete para nós, se a pessoa está com visto de estudo,
de estudo, o cônjuge não pode trabalhar, tem uma distância em quilômetros, mas digamos, com certeza não é Quebec e Montreal. Não pode. É que são cidades bem longe, né? Dá É, 2 horas e meia, 3 horas de distância. 250 quilômetros na distância não pode. Não. Então tu poderia trabalhar, tipo, o curso é em Montreal, tu pode trabalhar na região de Montreal, região metropolitana, ok. Só não muito mais longe que isso. E então eu disse, tem esse problema. Hoje a minha esposa ela tem um visto de estudo e eu não posso trabalhar muito longe de Montreal, porque o meu visto é vinculado ao dela. Daí a empresa disse, não tem problema, a gente fecha o teu visto. Daí Opa! Pra mim foi uma proposta, porque, pra quem não sabe, se a empresa fecha o teu visto, só pode trabalhar exclusivamente para essa empresa. Mas o estudante, ele não precisa mais estudar. Ele ganha um visto de trabalho full time, ele pode trabalhar aonde ele quiser, pelo tempo que ele quiser, ele não precisa mais estudar. Na verdade, ele perde o direito de estudar aqui. É que vocês acabaram meio que trocando, né? Porque daí que aconteceu? A Nath era o objeto principal. E Isso. tu era a parte, eu brinco, assim, o acessório, que fica Agregado. acompanhando, né? Fica acompanhando o principal. E nessa situação da Nath ser a principal e vir estudar, o foco é ela, onde ela estuda e pode trabalhar 20 horas, e tu que vinha acompanhando poderia trabalhar 40, ok? Exato. E quando o visto ele acaba sendo fechado por ti, toda essa estrutura ela é alterada, né? É. Tu passa a ser o principal porque tu vai ter um visto de trabalho fechado. A Nath, a tua esposa, ela passa a ter também um visto de trabalho, mas não fechado, aberto. Então ela pode trabalhar 40 horas em qualquer empresa. Isso. E não pode estudar. Ela não pode trabalhar na área da educação, se não me engano, né? Como professora. É como professora de ensino fundamental e Acho que é médio. isso, né? E tu fica vinculado diretamente à empresa. Não quero usar nenhum termo que possa soar pejorativo, mas tu fica vinculado diretamente à empresa. Tem um prazo específico que vocês acordam ou é um visto genérico assim? Um contrato genérico? O contrato de trabalho é 2 anos. O padrão pode ser mais ou pode ser menos. Mas nada obriga a empresa a seguir esse contrato. Eles podem te demitir no momento que eles quiserem. Ou seja, se a empresa te demite, tu tem um prazo ali que o governo te dá para conseguir um outro visto de trabalho fechado ou voltar para o teu país. Esse prazo acho que é entre 2 e 3 meses, não é muito longo não. É Porque meio apertado, né? o processo para fechar o visto ele é longo, em torno de 4 meses. Eu comecei na empresa em fevereiro, essa é a resposta do visto só em final de junho. E daí em julho a gente mudou para Ville de Quebec. Até julho a minha esposa teve que continuar estudando em Montreal. Então E tu quando ficava saiu... fazendo esse translado até? Não. A empresa aceitou que eu trabalhasse de Montreal. Eu vim, acho que uma vez, passei 2 dias na empresa, mas eu fiquei trabalhando de lá até sair o resultado. Aí saiu o resultado, eu liguei para a empresa e disse, olha, saiu o resultado, a gente vai mudar no final do mês de julho, que foi a data que eu consegui apartamento. Mas não tem problema, pode vir. E foi o que a gente fez. Bacana que eles foram pacientes também, né? Foram. A empresa, assim, não era a minha área de trabalho. Fui contratado como consultor de TI, mas na verdade fazia trabalho de técnico de informática, técnico de rua mesmo. Era um salário melhor, muito melhor do que eu já ganhava. Depois, com o tempo, eu fiquei sabendo, que a gente começa a conhecer o mercado, eu vi que era um salário abaixo do mercado, mas que atendia as nossas necessidades. Então, foi muito bom para nós na época. A gente agradece até hoje pela oportunidade que a gente teve, mas tinha os seus problemas também. Não é uma questão de passar pano, né? Não é uma questão de aceitar aquilo que a empresa fazia e te dar um salário abaixo. Mas tu analisa uma situação total, tu acaba indo, né? Eu acho Sim. que tu não se arrepende de fazer isso em momento algum. Não, hoje eu iria de novo. Eu acho que isso é a pegada, que nem tu tava num emprego que não era da tua área, né? Exato. Que era um emprego E, de base, assim, mais braçal, um e pouco gastando mais... muito, pagando um college, que, para quem não sabe, um college é em Cara, torno de $6.000 a cada 4 meses que tem que desembolsar. é.
Mais aluguel, mais custo de vida. Mais as despesas mensais, né? Que não para, a vida não para, né? A tua vida ela segue com as despesas fixas normais. Então, por mais que ele venha pagando abaixo da linha do mercado, tu ainda estava no lucro, por estar entrando na área, por estar entrando no mercado, que é o mercado que tu conhece, que tu já conhecia também lá da época do Brasil. E beleza, tu entrou como técnico, né? E como é que foi essa virada de chave para te conseguir entrar para segurança? Assim, eu trabalhei muitos anos no Brasil na parte de segurança de uma empresa de cartões de crédito, que depois foi comprada pelo Santander. Só que antes disso eu trabalhei também como técnico, então eu conhecia já essa parte, já tinha trabalhado com isso, então para mim não era problema nenhum. Claro, muita coisa eu já não lembrava mais, mas tive muitos colegas que ajudaram muito no início, outros brasileiros que, na época que eu trabalhei lá, a gente chegou a ser entre 7 e 8 brasileiros. Trabalhei muito tempo lá, como eu disse, era um salário abaixo do mercado, mas que atendia as nossas necessidades, e eu também tinha consciência de que eu não conhecia o mercado de trabalho. Eu tinha que me reinventar, me adaptar à nova realidade. Que muita gente não entende isso. Quando sai do teu país, por mais que tu vai continuar na tua área, é outra rotina de trabalho, outra cultura, outro mercado de trabalho. Tu tem que acabar se adaptando a isso. Então, para mim, eu vejo isso como um período de adaptação que eu tive. De voltar para a área técnica, conhecer. Trabalhei um tempo interno na empresa, até o dia que fizeram a proposta, tu quer eu virar técnico de rua e ir para cliente? Eu disse, bora, vamos. Assim, com essa oportunidade eu pude conhecer muitas regiões da província que eu não teria conhecido. Viajei muito com o carro da empresa, despesa paga, hotel, tudo. Então, para mim, foi uma experiência muito boa. Eu fiquei lá mais de 1 ano e meio. Então, voltando um pouquinho ao processo de imigração do Quebec, depois que tu fica um tempo, tu tem direito de pedir o CSQ, que é a carta convite da província. Com essa carta convite, tu pode fazer a demanda de residência permanente, junto ao governo federal. Quando eu recebi o CSQ, automaticamente tu recebe o CSQ, o processo para fechar o visto de trabalho com outra empresa ele é muito mais simples. Então ele dura em torno de 2, 3 semanas, no máximo, um mês. Então, eu conseguindo o CSQ, para mim, eu poderia sair dali e procurar outro emprego a hora que eu quisesse. O que foi que aconteceu? Quando estava próximo de conseguir o CSQ, uma empresa... quem é da área de TI sabe aqui que as empresas fazem contato o tempo todo pelo LinkedIn. Então, o tempo todo fazendo proposta, mandando mensagem, mesmo se teu processo não permite, eles vão ficar insistindo. E eu já não dava muita atenção para isso, porque não tinha possibilidade de trocar, então eu não dava muita atenção. Até que quando chegou próximo da data de sair o pedido do CSQ, uma empresa daqui, focada na área de segurança, a menina entrou em contato comigo pelo LinkedIn. Foi uma abordagem completamente diferente do que as empresas fazem. E é ali que ela chamou a atenção. Que ela disse, olha, eu sei que tu é da área de segurança, que tu trabalhou muitos anos nessa área, e que desde que tu chegou no Quebec, tu não tá mais nessa área. Tu tem interesse em voltar para tua área de profissão? Se tu tiver, a gente tem uma proposta. Eu disse, olha, eu li a mensagem, eu disse, Falando desse jeito, né? Por que é uma não? boa abordagem. Por Eu que não? expliquei, disse, olha, meu visto é fechado, assim, 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 e tal. Tu já pediu o CSQ? Eu, já. E quando vai sair? Eu acho que mês que vem. Então tá, assim que sair o CSQ, tu me chama e a gente conversa sobre fechar o teu visto. E Então, assim de foi. plano, ela já teve paciência. É, Porque tu falaste que teu visto era fechado, mas ela já questionou do CSQ, isso quer dizer que ela já sabia do processo, conheci. que é importante. Ela era francesa, então ela veio pelo mesmo processo que a gente, né? Porque muitas empresas, por vezes, lógico, depende do tamanho da empresa, né? Por vezes ela não conhece de verdade a vida de um imigrante, né? Os Não. processos que o imigrante precisa fazer, a documentação que o imigrante tem. Por É. vezes isso falta. Eu Mas que diria bom. que eu diria que hoje em dia as empresas de TI todas já conhecem, porque as que não conhecem não conseguem mão de obra. Porque aqui, assim como Montreal, acho que Quebec é mais ainda, porque aqui, para te trabalhar em Quebec, tu tem que falar francês obrigatoriamente. Montreal, tu ainda consegue emprego só falando inglês. Aqui em Quebec, não. Para as empresas conseguirem mão de obra, elas têm que saber como funciona o processo de migração, porque
90% das candidatas que vai aparecer para elas são imigrantes. São pessoas que precisam fechar o visto ou que estão em alguma outra situação profissional peculiar que eles vão ter que entender, vão ter que trabalhar. Saindo da área de TI, eu acredito que muita empresa não conhece nada sobre o processo de visto, de imigração e tal. Com mais detalhes, né? Loucura. E depois dessa abordagem, ela de fato ficou te esperando um mês ou não? A menina do RH dessa empresa. Na verdade, na época, isso foi em fevereiro de 2020, a gente teve essa conversa, eu saí de férias logo em seguida, a gente foi pro Brasil, a gente voltou do Brasil e nessa época os CSQs começaram a demorar muito tempo para sair resultado. O que era em torno de 20 dias, estava levando 3, 4 meses. Caramba. A gente aplicou em dezembro, fiz a prova do TCF, a prova de proficiências. A gente aplicou em dezembro, a gente foi ao Brasil no final de fevereiro, voltou do Brasil, 2 dias depois teve lockdown por causa do Covid. E a resposta acho que saiu em abril, se eu não me engano. Caramba. Aí saiu a resposta, já estava todo mundo trabalhando home office, então aquela rotina que todo mundo conhece, né? Muita coisa fechada, minha esposa ficou em casa durante um mês, até reabrir a guarderia, a creche, a escolinha onde ela trabalha. E saindo o resultado no final de abril, eu mandei e-mail de mensagem de novo, eu disse, olha, tô com o CSQ, caso vocês ainda queiram, conversar, né? A resposta foi na hora, óbvio que a gente quer, então tem disponibilidade tal dia, já marcou a entrevista. Eu conversei com essa menina, com o dono da empresa, lá o diretor, que era uma empresa muito pequena na época. Quando eu entrei lá, acho que eram 5, 6 pessoas na empresa. Que eles pegavam contratos de outros clientes para trabalhar na parte de segurança de outras empresas. Então eles meio que terceirizavam. Então era uma terceirizada. Isso, era uma terceirizada. No Brasil, hoje em dia, acho que cresceu mais, mas antigamente no Brasil isso quase não existia, esse tipo de trabalho. E aqui é muito forte, a empresa de consultoria. Onde tu é contratado por uma empresa, mas muitas vezes nem conhece a sede dessa empresa. Tu já vai direto para outro cliente trabalhar. Mas o teu vínculo é com a terceirizada. É com a terceirizada. O teu vínculo é com a terceirizada e o teu compromisso é com aquele que tu presta o serviço. Exato. Uhum. Isso é muito comum em outras áreas no Brasil, né? E aqui na TI funciona bem, que nem prestador de serviços como portaria, como jardinagem, é muito forte no Brasil isso, né? Pelo que eu lembro. Forte. Hoje acredito que na área de TI já está crescendo, já cresceu bastante isso. Eu falo como referência até no sul do Brasil, porque o sul do Brasil, até o momento que eu saí do Brasil, a área de TI era muito pouco desenvolvida no sul do Brasil. Então, hoje, conversando com outros colegas que são de outras áreas do Brasil, de outras regiões, eu vejo que realmente hoje melhorou já. Hoje eu sei, depois de conversar com antigos colegas de trabalho, eu sei que melhorou muito já a região sul do Brasil, mas na época era muito defasado, tanto questão de salário, de processo seletivo, tudo. Então, acho que hoje já evoluiu bastante, já está meio que equiparado com o resto do Brasil. Que loucura. Maravilha. Então, depois, tu estava há quanto tempo aqui quando conseguiu entrar para a área da segurança? 3 anos? 2 anos e meio? Não, 2 anos. 2 anos. A gente chegou, morou um ano em Montreal, mudou para Quebec em 2019. Eu estava um ano em Quebec quando eu consegui retornar para a área de segurança. Cara, foi tudo tão intenso, parecia mais tempo, cara. Na verdade, quem é imigrante ou quem já imigrou alguma vez sabe que acontece muita coisa num período muito curto de tempo na vida do imigrante. É tudo intenso. Parece que tu vive 10 anos em um, é muito louco isso. É tudo muito intenso. E tu segue nessa empresa hoje ou não? Não. Então eu trabalhei lá durante um ano de agosto de 2020 até abril deste ano eu trabalhei lá. Em abril deste ano recebi uma proposta de uma outra empresa daqui, uma empresa muito grande, uma rede farmacêutica muito grande aqui na província de Quebec. E nessa empresa que eu estava antes, que eu tive a oportunidade de voltar para a minha área, eu já voltei, fiquei todo esse tempo trabalhando num cliente, que é um órgão do governo daqui. E governo é governo em qualquer lugar do mundo, né? Então, as coisas não andam, tudo é difícil.
nada evolui, e que eu já estava realmente me deixando muito incomodado. E não tinha previsão de aparecer algum outro cliente que pudesse me alocar, então quando apareceu essa oportunidade, a proposta é boa, a empresa é boa. Me passou, desde o início da primeira entrevista, me passou uma impressão muito boa assim, da empresa, uma imagem muito boa. E até então, eu vejo que eu não fiz nenhuma opção errada, então... Tá funcionando. Funcionando. Deixa eu te fazer uma pergunta mais... Eu não... Sabe que eu sou da área, né, cara? Eu sou da área de TI. Eu fiz um curso na área de TI. Eu que sei das coisas de TI, né, cara? Tu sabe Claro. disso. Sabe que quase dou aula, né? É um nível fora do normal. Mas a pessoa que trabalha com segurança, eu tô falando no aspecto geral, se tu quiser deixar mais específico, melhor, né? Porque eu não domino a área. Mas o cara que trabalha com segurança na TI, na segurança no Brasil, ele consegue vir para cá e trabalhar tranquilamente, ou ele precisa se adequar a alguma ferramenta específica de trabalho, ou as ferramentas são as mesmas, são melhores, são piores? O cara que sai de lá hoje eu não sei, né, mas que saiu há 4 anos atrás, como tu disseste. Consegue. Tendo francês, consegue, tranquilamente. As ferramentas são as mesmas. Na verdade, são tudo soluções de segurança que são meio que mundiais, né? Uhum. No Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que tinha muito dinheiro para investir em segurança. Então, eu já trabalhava com tecnologias de ponta, soluções de segurança que eram muito caras na época, que 2, 3 empresas no Brasil todo tinham. A gente já tinha a oportunidade de trabalhar. Mas mesmo quem não trabalha com empresas assim, chega aqui, muda o fornecedor de alguma solução específica, mas o conceito de base é o mesmo. Entendi. Os conceitos são os mesmos, o procedimento é o mesmo. É o mesmo. Muda pouca coisa. Esse é padrão internacional. Isso é bom porque a adaptação efetiva dentro do ambiente de trabalho vai passar mais pela comunicação, Isso. entender o que o teu chefe, o teu diretor, o teu responsável quer de ti, do que efetivamente aquilo que tu sabe fazer. Que é o mais complicado, né? Como eu disse, é a língua, tem que falar o francês, mas também entender a cultura deles. Porque muitas vezes eles não vão te pedir diretamente, fulano faz isso, ou fulano precisa que tu mude isso. Eles vão te deixar meio que nas entrelinhas. Para eles é normal, eles não conseguem ser diretos em alguns pontos. Eles acham muito invasivo isso. Então eles vão te dar uma indireta aqui, vão deixar meio que na entrelinha, e tu tem que entender aquilo ali e fazer o teu melhor. Isso é um pouco complicado também, né? Porque efetivamente eu acho que é por isso que tu focou bem na questão cultural, né? Porque se tu automaticamente a gente não chega pronto com a língua aqui. Né? Não. Tu não chega pronto. Tu tens que passar por uma adaptação da língua. E ainda tu tens os teus superiores que não te falam de forma direta, isso pode complicar um pouco, né? Pode dar um pouco de confusão de repente no início, mas é a cultura dessa galera. Questão profissional alinhada. E a mudança, só daí voltar um pouco, saindo da questão profissional, Romulo, indo para a questão de novo de adaptação, como é que foi essa troca de cidade? Porque Montreal tem um ritmo. Eu trabalho em Montreal, estou diariamente aqui em Montreal, eu conheço o ritmo de Montreal. E como é que é o ritmo de Quebec? Altera muito? Porque tu focaste muito na questão, tendo francês, ok. Aqui em Montreal não é só o francês. Tu tens o francês, tu tens que ficar sempre atento ao inglês. Em Quebec, não? Ou foi impressão minha? Não. Quebec, claro, poucas empresas têm escritórios nos Estados Unidos e outras províncias do Canadá, então trabalham muito em inglês também. Eu conheço pessoas aqui que trabalham basicamente em inglês, mas trabalham com outras equipes, com equipes de outras províncias ou até mesmo Estados Unidos. Mas quem trabalha só aqui local é francês. Como tu mencionaste, Montreal tem outro ritmo. A gente morou 1 ano em Montreal, então a gente viveu muito esse 1 ano, porque tem muito acesso com metrô, com transporte público.
facilidade é muito grande, Montreal é uma cidade muito viva, tem evento assim, claro, depois da pandemia acabou tudo, mas tá começando a voltar, né? Só que tem evento no verão todo final de semana, inverno sempre tem alguma coisa pra fazer também. Então, e eu tinha essa impressão de quando eu trabalhei aquele tempo em Quebec, que não era uma cidade boa, não gostava. Quando eu veio a proposta, eu fiquei meio receoso de me adaptar aqui, de não conseguir me adaptar à cidade. Mas a gente precisava dessa mudança de status, porque até para aliviar o orçamento, mas também para mim conseguir voltar para minha área. E quando a gente chegou aqui, eu vi que tipo, aquela impressão se desfez completamente, então eu vi que era uma cidade completamente diferente do que eu imaginava. A gente logo fez amigos aqui, tinha uma comunidade brasileira muito grande, então a gente conseguiu se adaptar muito rápido aqui, principalmente a Nath, minha esposa, que o impacto que ela teve fazendo esse curso em Montreal foi muito forte também, então para ela tinha que mudar o ambiente, e aqui ela se achou assim, ela se adaptou muito rápido aqui, muito bem. Acabou fazendo bem para a família, na realidade. Sim, exato. Essa mudança de ambiente. Antes no início a gente até eu principalmente tinha a ideia de voltar para a região de Montreal futuramente, mas hoje em dia essa ideia já, claro, pode acontecer daqui a alguns anos, mas não é nenhum projeto a curto ou longo prazo nosso. Não é nenhum objetivo hoje. Não. É legal essa questão da mudança, porque como outras pessoas que eu acabei conversando aqui, até umas que saíram da província, e eu acho que é importante o pessoal ficar atento a isso, né? Que tu vens com uma ideia, né? Tu vens com um objetivo, mas conforme as coisas vão se encaminhando, vão andando, por vezes tu não vai ficar nesse primeiro local que tu chegas, né? Tem pessoas que chegam direto a Quebec, nem sempre elas vão ficar direto em Quebec. Por vezes elas chegam direto em Montreal, por vezes direto em Toronto, e assim por diante, Vancouver. Mas não quer dizer que tu vais chegar ali e tu vais morrer ali, né? Tu vai conhecer, né? Tu tens que aproveitar. Como a gente fala, né? O passo mais difícil a gente já deu, que foi sair do nosso país, da nossa terra natal. Onde a gente era, querendo ou não, tinha todos os recursos à mão, era a nossa zona de conforto, né? Então a mudança mais difícil a gente já fez, então mudar dentro da província ou para outra província é o de menos. É o de menos. E tem outra, né? A partir do momento que tu sai, por exemplo, de Quebec, aproveitando o que o Quebec tem a oferecer, que é a questão da língua principalmente, o francês, e tu sai dessa província para outra, tu já sai um degrau acima daquela forma que tu chegaste, né? Exato. E nas outras províncias, de fato, não se fala o francês. Então, aquilo que num primeiro momento tu pensa ser algo negativo, da necessidade de falar o francês, logo ali na frente pode se tornar algo muito positivo, caso tu tenhas aí o interesse de trocar de cidade ou alguma coisa assim, principalmente de província. E tu tá com tempo ainda? Sim. Davi tá tranquilo? Tá dormindo igual um anjo. Um anjinho, viu? Que bonitinho. Nem incomoda essa criança. Não, Você dormindo dorme é um direto. anjo. Sacanagem. Rorô, me diz uma coisa. Como é que, adaptado 4 anos, planos grandes, chegou a pensar, ou está pensando, ou pensou e está fazendo, comprando alguma casa, comprando alguma coisa assim? Tem isso na cabeça? Está acontecendo? Como é que funciona? Os primeiros passos para isso? Planos grandes, o maior deles já se realizou, né? Tá dormindo agora nesse momento. É o anjinho dormindo. É o anjinho dormindo. Mas sim, a gente comprou uma casa, na verdade está em processo ainda, aqui na região de Quebec. A gente começou a olhar isso na hora de 2020, meio despretensiosamente, a gente começou a olhar algumas casas. E com a pandemia, os valores de imóveis já estavam começando a subir. Então a gente começou a olhar, pensou, não, mas vamos esperar mais um pouco.
começando no passado, a gente começou a olhar de novo, vou esperar mais um pouco. Só que, e nesse meio tempo, a gente, uma dessas passeadas, assim, até uma cidadezinha que a gente já foi com vocês, num parque muito bonito que tem aqui próximo de Quebec. A gente viu um bairro que eles estavam construindo, um bairro completamente novo, do zero. A gente gostou muito da região, fica 15, 20 minutos de carro aqui de onde a gente mora hoje. E a gente foi lá, olhou, disse, legal, tinha muitos terrenos disponíveis ainda. Disse, vamos pensar. Aí foi lá, olhou de novo, tinha menos terrenos. Mas vamos pensar. Aí, final do ano passado, a gente foi lá, olhou, tinha 5 terrenos no máximo. É melhor pensar rápido, hein? O negócio tá Acho que acontecendo. vamos dar um jeito. E nisso a gente já tinha descoberto a gravidez da minha esposa. A nossa ideia é ficar aqui, então vamos agilizar isso daí. A gente foi atrás, foi ver como funcionava o processo, visitou algumas construtoras e fechamos o negócio. E agora, essa semana, eu acho que a casa está começando a ser erguida. Maravilha. E qual foi, depois que vocês definiram, olha, vamos encarar essa aventura, né? Que comprar uma casa, de fato, é algo, não pode nem ser chamado de aventura. É uma responsabilidade grande. Mas quando tu e a Nath definiram, vamos comprar a casa, qual foi o primeiro passo que vocês tiveram que dar? Vocês fizeram contato primeiro com o banco, o primeiro contato foi com um corretor, foi comprar um terreno, como compraram à vista tudo e era isso? Uhum. É que assim, são processos diferentes. Tu vai comprar uma casa usada ou uma casa nova na planta, né? Na planta, digamos, como a gente fala no Brasil, mas não necessariamente na planta. A gente não conhecia muito o processo, então a primeira coisa que a gente fez foi ir até o local, olhar o terreno, gostei desse terreno, com quem a gente tem que falar. Aí, como era um bairro que não tinha uma construtora específica trabalhando, porque muitas vezes eles abrem um empreendimento e é só uma construtora responsável, né? Tu é meio obrigado a comprar o terreno e construir com essa construtora. Lá não, lá tinha várias construtoras disponíveis, então a gente visitou algumas, olhou o terreno, eles mostraram os planos de casa que eles tinham, os valores. E perguntaram, você já tem a pré-aprovação do banco? Não, a gente não visitou nenhum banco. Não, a gente precisa da pré-aprovação. E o que seria? Tu vai no banco, entra em contato com a tua agência ou a agência que tu quiser, eles vão dizer, vão analisar teu perfil financeiro e vão dizer, tu pode comprar uma casa de até tal valor. Uhum. Tu pega essa cartinha, vai, procura o teu corretor de imóveis, se for uma casa usada, ou a construtora, se for uma casa nova, e diz, eu posso comprar nesse valor aqui, vocês têm alguma coisa? Beleza. Daí vai ali, discute, vê o que vai ser. Se encaixar no valor, era isso. Eles vão fazer o contrato. Entendi. Isso, eu tô falando da minha experiência comprando uma casa nova. Comprando uma casa usada muda algumas coisas, mas eu não conheço muito bem o processo. Fizeste um processo específico de casa Isso. do zero, né? Daí a consultora te dá o contrato e diz, vai ser esse valor aqui, as cláusulas, tudo, leva no teu banco, eles vão analisar, eles vão efetivamente fazer análise de crédito e vão dizer, foi aprovado, tá aqui o teu documento dizendo que foi aprovado, tu devolve isso na construtora, eles vão te dar o prazo de entrega da casa, no momento que a casa começa a ser construída, tu não te envolve mais nessa questão financeira, tipo, é a construtora ou o tabelião responsável pela construtora que vai tratar com o banco, né? A parte de antecipação de valores e essa coisa errada toda. Diretamente entre as partes, daí tu sai fora, sai de cena e o que tu tinha que fazer já tinha feito. Só volta a falar com o banco efetivamente no momento da entrega da casa. Que daí tu vai lá, assina o contrato definitivo de hipoteca e faz todo o reconhecimento de assinatura e toda essa burocracia aí. Quanto tempo demorou esse processo, assim, desde já de pedir a pré-aprovação, principalmente, e fechar o contrato? Tu lembra mais ou menos? Esse processo em si ele é rápido. Para nós foi mais longo um pouco, porque a gente quis assim. A gente estava com viagem prevista para o final de dezembro para o Brasil, a gente ficou 2 meses lá. Então, só que a gente não queria esperar voltar para iniciar. Então, no final de dezembro a gente já foi atrás disso.
encaminhou a pré-aprovação, pediu a pré-aprovação e foi para a construtora. Eu disse, a gente tem aqui, beleza. Daí eles começaram a encaminhar, a gente só finalizou tudo quando a gente retornou do Brasil em março. Entendi. Mas, então, no caso de vocês, foi em torno de 2 meses, mas porque vocês também não tiveram pressa por isso, com isso. Exato, se vai fazer o processo normal, 2, 3 semanas, eu acho que tá tudo resolvido. Menos de um mês, tu resolve tua vida. Sim. Maravilha. E como é que tá como é que foi a maravilha, casa encaminhada? Vão começar a construir a tendência esse mês agora, isso? Isso, essa semana eles vão começar as fundações da casa. A previsão de entrega é início de outubro. Daí, no momento que a gente assinou, finalizou tudo, eles dão o projeto da casa, né? E daí, a casa nova tem algumas peculiaridades dependendo do tipo de casa que tu vai pegar. Se tu pega uma construtora onde eles vão te entregar vários modelos de casas iguais, tu não tem muita opção de adaptar o teu gosto à casa, digamos assim. Como a gente pegou uma casa totalmente do zero, tipo, era o modelo que a gente queria, do jeito que a gente queria, a gente teve que escolher tudo para casa. Desde a torneira até a pedra, tudo. Mas isso é legal, né? Pode deixar a cara de vocês. É legal, mas tu tem que deixar a tua cara de uma coisa que tu nunca viu na vida. Isso que é o difícil. E escolher materiais que tu nunca ouviu falar em francês, né? Eu não conheço. Chegava nos lugares, a gente quer escolher tal coisa. Parecia que eu estava falando grego. Tu sabe dizer cerâmica, tábua, interruptor, torneira. É vocabulário que tu não tem no dia a dia. Como então, na realidade, tu fica barbada de escolher as coisas. Cerâmica. Esse negócio tudo aí é só chegar lá e comprar tudo. Barbada é quando tá falando em português, né? No Brasil. Aqui tu tem que escolher coisa que tu nem sabe que existe ou não sabe nem pronunciar em francês. Não é um vocabulário do teu dia a dia. É diferente, né, a pegada. É diferente, tem questão do vocabulário. A própria cultura deles é muito estranho, porque no Brasil tu chega numa loja, tu tem um valor X para gastar na loja, tu vai ser atendido da melhor forma possível, né? Aqui não. Aqui, sei lá, tu chega para gastar 10, 20 mil na loja, que é o que tu tem disponível para compra daquele tipo de material, o pessoal vai dizer, é isso aqui. Tá, mas tem algum outro melhorzinho? Tem, mas é muito caro, eu acho, pra ti. É mais ou menos já assim. fico te julgando na cara dura. Tá, mas é muito caro quanto? Não sei, tem que calcular. Pô, como tem que calcular? Você sabe que é caro porque sabe o preço, né? Então. Calcule e me diz, eu vou ver se eu quero ou não. Foi umas 2, 3 experiências assim que a gente teve aqui. Daí que a gente realmente viu a diferença de serviço ao cliente do Brasil para cá é muito grande. Aqui parece que estão te fazendo um favor em te vender. Caramba. Então, na realidade, tu tem disponível um valor para ir agregando esse material. Isso, Torneira, luminárias, não sei. No caso, tu fecha a construção toda por um valor X. Dentro desse valor tem vários subvalores onde tu pode gastar em determinados lugares. Né? Escolha de piso, escolha da cozinha, a parte hidráulica, torneiras, banheira, ducha, chuveiro, a parte elétrica, tudo. Só não tem opção de escolher, digamos, telhado, que é o padrão. Uhum. De coisas básicas, assim. O resto tu pode escolher. Entendi. Que maneiro, cara. Primeiro, parabéns aí pela residência, parabéns pela casa. E como é que foi a virada de chave com a chegada do herdeiro? Porque o herdeiro é piá novo, né? Tem 1 mês e meio. 1 mês e meio fechou. 1 mês e 2 semanas fechou ontem, né? 2 já? Agora nem eu lembro agora. 1 mês e meio. 1 mês e meio, vamos arredondar. Se a Nath vê isso aí, ela... Cara, a gente pensava muito nisso já, mesmo antes de sair do Brasil, a gente acabou postergando isso várias vezes por motivos diferentes. O maior deles foi a vontade de sair do Brasil, porque emigrar com um filho não é fácil.
Tipo, a gente conhece, tem muitos amigos que fizeram isso e a gente já tinha ideia de que não era fácil, e hoje a gente vê que realmente não é fácil. Então a gente acabou postergando o máximo que deu, mas ano passado a gente viu que não tinha mais motivos para não fazer aumentar a família. Então a gente acabou optando por tomar essa decisão e Ele a tá decisão aí. a decisão mais acertada que a gente teve hoje, que a gente vê. Que maravilha, cara. E vocês E sentiram alguma diferença quanto ao acolhimento, assim, da saúde aí? Aqui, né? assim, a gente já ouviu relatos de pessoas de Montreal falando da saúde em si. Só que eu acho que Montreal tem os seus problemas por ser um grande centro, ou seja, muito mais pessoas usando o sistema de saúde. Aqui em Quebec também é um grande centro, mas muito menor que Montreal. Então, de um modo geral, se tu vai para um hospital, por exemplo, numa emergência, não é grave, tu vai mofar esperando o atendimento. Mas, no momento que tu tem alguma coisa realmente importante, uma coisa, não digamos grave, mas um problema de saúde sério, tu vai ser atendido. No momento que tu entrou no sistema, as coisas acontecem muito rápido. O sistema flui. E a gente viu isso, eu já tinha precisado do sistema de saúde antes e a gente viu que funcionava e agora, durante a gestação, a gente viu que realmente ele é demorado para algumas coisas, mas para outras realmente funciona. Funciona bem. E a Nath grávida, ela como é que ela viu isso? Como é que ela vê isso? Da forma com que ela foi atendida antes do nascimento, durante o processo de nascimento e o pós-nascimento. Assim, a ideia que a gente tinha e acho que um pouco que o Brasil ele é muito preventivo na questão da saúde. Aqui eles acabam relevando muita coisa ou deixando para atender mais para frente. E a questão da gestação é uma delas. No Brasil, as mulheres, as gestantes, elas fazem ecografia praticamente uma vez por mês ou mais, né? Aqui não, aqui é tipo uma ecografia com 3 meses de gestação, a próxima com 20 e poucas semanas e depois é quase ganhando. Isso Mais normal, passado. né? Bem mais espaçado. Só que em compensação, a gente viu que depois que a gente passou por isso, a gente viu que as ecografias que eles fazem aqui são muito completas. Ecografias que tu faz 2, 3 ecografias no Brasil para ter um resultado, eles têm esse mesmo resultado com uma ecografia aqui. É uma tecnologia muito mais avançada. Mais informações, então, a Muito cada mais. ecografia. Por exemplo, quem já teve filho ou conhece um pouco, sabe, a ecocardio fetal que eles fazem no Brasil, aqui eles não fazem. Por quê? Porque quando eles fazem uma ecografia de 20 semanas, eles já veem toda essa parte cardiovascular da criança. Então não precisa fazer uma ecografia específica para isso. Ela já está inclusa em outras ecografias. E isso deixa. Porque a ecografia deve causar um certo desconforto, né? Para a mãe ou para a criança. Não, até que não. Apertando ali a barriga. Não, na verdade é mais ansiedade que tu quer fazer para ver como tá a criança, né? Mas então, na Isso. verdade, em suma, é positivo. É, é positivo. Só que o que acontece? Para nós, claro, a gente teve essas ecografias passadas, mas quando chegou no último mês de gestação, a minha esposa ela fez praticamente uma ecografia por semana, ou a cada 2 semanas no máximo. Então o acompanhamento é muito mais acirrado no último mês de gestação. Entendi. Tanto que até no momento do parto em si, não foi a médica que acompanhou, porque é o médico que está de plantão, né? Quem já usou o SUS no Brasil sabe que não é igual o hospital particular com convênio. Então, é o médico que tiver ali que vai te atender. E aqui é a mesma coisa. Então, é um sistema público de saúde. E não tem opção de ser privado, igual no Brasil. Ah, isso é legal de falar. Tu não pode falar assim, eu quero que seja privado agora. Não. Ah, eu tenho dinheiro para pagar, o problema é teu. Tu vai entrar na Entrou, fila vai igual aos outros. nascer. Ah, é mesmo? Exato. Olha que loucura.
Claro, quem tem muito dinheiro deve ter seus médicos particulares, Sim. clínica particular, mas é coisa que não é acessível a todo mundo. Uhum. É outra batida, na verdade. E mesmo quem tem os planos de saúde aqui, que são as assurâncias, eles cobrem. A assurância, na verdade, os planos de saúde que são para cobrir o que o sistema de saúde não cobre, ou dentista, ou algum medicamento, alguma coisa assim. De um modo geral, é o sistema público que vai te atender, porque tu tá pagando por isso, tá pagando caro por isso, e eles vão te atender. Entendi. É que o desembolso, na realidade, ele é alto, né? Muito alto. Assim como no Brasil, né? Só que no Brasil, desse jeito. Se é uma discussão que eu entrei esses dias, assim, debate aqui a gente paga muito. Muito. A gente tem retorno em tudo. Né? Salvo nas estradas, né? Nas estradas é uma coisa que Isso eles pecam bastante. é bem delicado, assim, tanto interna quanto externamente, né? Rodovias internas ou avenidas, ou tanto questões de prefeitura e província, eu acho que falta muita estrutura para transporte. Mas, de qualquer forma, a gente tem atendimento médico, a gente tem questões de educação, isso tudo é muito acessível, assim como quando a pessoa é RP, ela vai ter uma redução muito grande para estudar, Sim. seja qual seja o curso. Então, muitas vantagens tem, mas a gente paga por isso. Não é algo que tu vens e só usufrui, não. Tu desembolsa altos percentuais do salário para bancar o sistema todo. Então acho que por isso que eles dão esse valor efetivamente, né, de investir em máquinas de qualidade, investir em estrutura de uma forma ou de outra, e cada cidade deve ter um ritmo diferente, cada hospital, assim como no Brasil, deve ter um ritmo diferente também. Só que aqui o público ele vai ter uma estrutura base, acredito eu. É assim, a gente foi atendido no hospital referência aqui de Quebec, na parte materno-infantil. A gente não tem o que reclamar em nada do hospital. Claro, tu tendo a visão de que é um hospital público, né? Sempre partindo desse princípio. Não é um hospital privado que tu está acostumado no Brasil. É um hospital público. Então, a gente teve um atendimento assim muito bom, do ponto de ter uma enfermeira com a gestante dentro do quarto o tempo todo. Isso tu não vê, acho que nem no Brasil. Ela chegar, botar a mesinha dela e sentar do lado da gestante dentro do quarto, ficar ali 3, 4, 5 horas. Isso depois do Acompanhando. parto? Não, antes do parto, acompanhando uma paciente. Caramba. E todo o equipamento que tinha no quarto, esperando o bebê, é coisas que tu não vê em UTI de última geração no Brasil. Isso eu acho que é um relato bem importante, cara. E fora todo o atendimento que a gente teve em sala de cirurgia, depois no pós-parto, no quarto, o tempo todo, enfermeiras entrando e saindo o tempo todo, médicos, então o atendimento é muito rigoroso, assim, muito atencioso com a mãe e a criança. Porque tu fica mais confortável, né? Tu confia. Sim, com certeza. E fora acompanhamento pós-maternidade, em casa, vem a enfermeira acompanhar em casa, tem todo um acompanhamento que eles fazem, o próprio sistema de saúde faz. Eles pecam em alguns aspectos, sim, também tem erros, como em qualquer sistema de saúde. Como a gente foi encaminhado para uma clínica de pediatria, a gente levou 3, 4 semanas para eles fazerem contato. A gente ligava lá e eles disseram, a gente não recebeu nenhuma demanda do hospital. E assim ficou nessa durante 2 semanas, até ter alguém ir lá intervir e 2 dias depois tinha uma consulta marcada para poder ver. Ou seja, ficou claro que foi um erro de comunicação deles ali, que não deveria ter acontecido. Sim. Então os equívocos vão ter no meio do caminho. Sim. Sistema grande, na realidade, também, né? Em algum lado vai estourar. Sistema grande, falta de funcionário que é em todas as áreas. Voltando um pouco, como eu comentei no Brasil, no início do processo, que eu olhava as emissões de recrutamento, não tinha vagas para a área de segurança. Hoje, trabalhando aqui, eu vejo que tem muita demanda e falta profissional. O que falta é divulgação externa.
Hoje já tem alguns processos, algumas empresas que estão indo recrutar para a parte de segurança no Brasil ou em outros lugares. A própria empresa que eu trabalhava, eles fizeram recrutamento recentemente na França, que para eles é muito mais cômodo trazer alguém que já fala a língua, né, do que arriscar ir para um país que não fala a língua e a pessoa chega aqui com um francês meia boca, assim, ter todo o tempo que precisar para se aprimorar, que vir um falante nativo do francês. É o que poderia ser um atalho, é a pessoa apresentar um teste, né? TCF ou Também. Só que hoje o que eu vejo, tem muita demanda, só que o processo ainda de recrutamento externo, ele é muito engessado. Tem algumas coisas que estão melhorando, mas poderia melhorar muito. Então, hoje, eu estando aqui, eu posso dizer com certeza que se tem alguém no Brasil preparado, com experiência, com formação e com francês, e vier falar comigo, por exemplo, eu consigo encaixar um visto fechado para essa pessoa aqui, dependendo da área de atuação. Tu tendo esse contato aqui facilita muito. Agora, tu ficar no teu país de origem esperando, é muito mais difícil de conseguir. Claro, tirando a parte as áreas de desenvolvimento, a direção de sistemas, que são áreas que as empresas buscam ao natural. Eu acho que a área de desenvolvimento é um caso à parte, cara. Porque no mundo inteiro, qualquer empresa do mundo inteiro, empresa grande de tecnologia, né? Ela vai buscar esse cara. Não importa onde ele esteja, a empresa vai te dar benefícios para que tu seja contratado. Ela vai te dar atalhos. Acho eu. E o que eu vejo, falando especificamente da área de segurança, mas eu sei de outras áreas que acontece a mesma coisa. Eu fui contratado por essa empresa que eu estou hoje. São 3 posições que eles têm aberta. Então, eu preenchi uma. 2 não tem nem previsão de serem preenchidas essas vagas. Não tem profissional. Deixa eu dar um recado aqui. Você que é da área de tecnologia, segurança de TI. Segurança de TI. Fala francês. Não precisa ter um alto nível de francês, porque pode vir aprimorando, né, Rorô? Não precisa ter. É como eu disse, o processo de fechamento de visto ele é longo. Em torno de 4 a 6 meses hoje. Dá para dar um gás? Então, tu conseguir passar numa entrevista com o teu francês, tu consegue melhorar ele ainda em 6 meses. Até porque se tu entra num processo de seleção desse, dependendo da tua situação, tu podes até vir para cá como turista e meter um curso de francês no meio do caminho, né? Pode. Porque se tu já tens um visto dos Estados Unidos, tu pega um ETA, vem para cá, faz um curso de francês bom, né? Fica aí no intensivão, porque se tu tá num processo de seleção desse, já consigo passar numa entrevista, a tendência de tu sejas contratado é muito alta. Com certeza. A tendência de ter um visto negado para um processo de visto fechado é muito baixa. As chances são mínimas. Claro, pode acontecer, mas as chances são mínimas, porque a empresa está botando muito dinheiro nisso. Não é um processo barato para a empresa. Então, o governo ele vai fazer de tudo para fazer valer, porque, querendo ou não, são as empresas que mantêm a economia girando. Né? Exatamente. Então, fica a dica aí para você que nos ouvem, que nos assistem. Tem inglês alinhado, inglês não, francês, Quebec, né? Francês. Porque foi até engraçado no anúncio que tu colocaste ali, tu deixou bem claro francês, né? Porque... Tu nem comentou no inglês. Só explicando, tem um grupo em Montreal, que é Montreal TI, que é uma comunidade muito grande de brasileiros da área de TI. E eu anunciei algumas vagas que tem disponíveis na minha empresa hoje, inclusive para outras áreas, desenvolvimento, qualidade, várias outras. Só que como eu anunciei em Montreal, eu sei que tem muita gente em Montreal que trabalha na área, mas não tem francês. Então, francês é imprescindível. Pode trabalhar de Montreal, mas tem que ter francês. E ali deixou bem claro francês. Tu ignorou o inglês. Isso é legal. Saber e deixar pro pessoal essas informações. Porque muita gente que chega aqui sem francês acaba por vezes saindo da província por conta da língua. Como foi o caso do Rodrigo, que conversou conosco aqui, que teve suas dificuldades com a língua, da comunicação com a galera. Então, tem emprego, tem bastante emprego, incluindo empregos que necessita da língua francesa de forma muito clara, de forma muito transparente.
e comentando com aquilo que eu não lembro se a gente comentou, eu estava gravando ou não, mas com essa nova legislação que está tentando ser colocada pelo governo Legô, as coisas a cada ano que passa acaba apertando um pouco mais o cerco com a língua, né? Sim. Lógico que eu acredito que ela não vai passar, a legislação não vai ficar tão forte quanto ela está anunciada. Eu acho que haverá alterações, não sei se já passou pelo crivo da Câmara dos Deputados, mas eu não acredito que ela fique tão pesada quanto ela está anunciada. Porque ela está pesada. Eu acredito que o crivo da Câmara não vai fazer muita diferença porque é um governo majoritário, né? Então a oposição não tem muito o que fazer. Vai mais da mídia bater em cima e dos órgãos responsáveis, até mesmo das empresas, como aconteceu na última mudança que eles tentaram fazer na lei de imigração, que muitas empresas se mobilizaram, foram para cima, eles acabaram amenizando o impacto da lei. Eu acho que se acontecer isso de novo, eles vão amenizar um pouco, mas alguma coisa o Congresso ali, o parlamento em si não vai conseguir fazer muita coisa, não. Então, francês. Quem tem interesse em vir para o Quebec, passar pelo processo de imigração, francês é essencial. Sem esquecer que se tu vem para uma província já sabendo que ela tem como a língua forte o francês, tu brigar contra esse sistema é desgaste físico e pessoal, né? É um desgaste desnecessário para todo o desgaste natural que já tem no processo de imigração, então... Tem que ficar atento a isso. Rômulo, só tenho a te agradecer, a gente foi um pouco além do que eu queria, já tá dando aí mais ou menos 1h30, que deu 1 hora lá e deu problema técnico, tá dando 25 minutos aqui, eu vou ter que cortar umas partezinhas. Eu não, né? Vou ter que falar com o editor lá, o rapaz que resolve os problemas. O estagiário da Tecar. Estagiário da Tecar. Tecar é top, velho. Rômulo, antes de eu me despedir, 2 coisas. 3, na realidade. Aí vai dar mais de meia hora. 3 coisas. Primeiro, o que tu faria... Olha só, tu estás aqui há 4 anos. Um filho, com casa, né? A esposa na sala esperando tu terminar esse encontro comigo. E o que tu faria hoje com a experiência que tu tens, cara, desses 4 anos? O que tu terias feito diferente há 4 anos atrás, mas com a bagagem que tu tens hoje, de 4 anos vividos aqui? Acho que o francês, como a nossa querida amiga e ex-professora Marjorie comentou no vídeo dela, meio que puxou nossas orelhas, né? Nossa, tinha horas que eu não sabia, que eu pensava que ela estava me xingando de forma direta. Eu falei, poxa, é uma gravação. Não, é uma gravação, Jojo, calma, não é pra me ofender assim. Mas daí eu lembrei, não, ela tá falando geral. Eu não sei, pra mim não serviu o chapéu, Major. Eu sempre fui um aluno exemplar na tua aula. Mas pros outros, eu acho que o francês tem que melhorar bastante, se dedicar ao francês. Ai, meu coração. Mas, claro, pra mim não se aplica mais. Eu acho que quem tem que vir foca no francês, se dedica, porque é o que faz falta aqui. A língua, né? E tem uma outra coisa que eu achei bem interessante, que eu conversei com a doutora Viviane aquela vez, é conhecer o processo, né? Que não foi, lógico, não foi um problema que tu teve, porque tu conhecia bem o teu processo e tu sabia dos detalhes. Mas se tu conhece bem o teu processo, tu sabe o que ele pode alterar, o que ele não pode alterar e quais caminhos tu tens a partir dele, né? Sim. É que assim, hoje a gente, com tudo que a gente já viveu aqui, eu tenho segurança de fazer as coisas por mim mesmo, de ir lá pedir uma residência permanente, pedir um visto, qualquer coisa. Só que, claro, quem está no Brasil, tem pessoas que têm essa facilidade, mas quem está no Brasil aprendendo a língua, aquela empolgação de sair ou não conhece nada, tem mais dificuldade em fazer isso. Então tu acaba tendo que delegar, que é uma agência de imigração, alguma coisa assim. Mas por mais que tu delegue, eu acho que é interessante tu conhecer como funciona, pelo menos o básico do processo em si. Saber quais as etapas tu vai passar, o que tu vai te fazer.
Que é teu futuro, né? Da tua família, que tu tá colocando nas mãos de alguém. Então tem que pegar um pouco disso pra ti. Rorô, muito obrigado, mas antes de me despedir, redes sociais, como é que o pessoal faz para te achar aí no Instagram, Facebook e principalmente LinkedIn? Porque se alguém que tiver interesse de se candidatar a uma dessas vagas que localizou lá no grupo Montreal TI Montreal, grupo do Facebook, né? De repente te chama ali pelo Face ou até te encontra no LinkedIn, se tu quiseres. Então passe as redes que tu acha necessária, que tu te deixa Cara, eu vou ter que disponível. colar, porque eu não lembro de cabeça das minhas redes, não. Ah, tu não sabe como é que tá o teu nome nas redes? Sei. Não é Rômulo Salazar? Rômulo Salazar, com certeza, mas... O LinkedIn tem quase certeza que é Rômulo.Salazar. Rômulo.Salazar no LinkedIn, tá? Mas depois eu te passo certinho e tu pede pro teu editor O colocar estagiário aí. lá resolver, deixa pra mim. Facebook eu uso muito pouco, então seria mais Instagram também. Mas eu te passo certinho, mas provavelmente é Rômulo.Salazar também. Beleza, vai estar ou alguma derivação disso. Vai estar na descrição do vídeo e quando tu falou aí vai aparecer a tarjeta embaixo. Pelo menos isso o estagiário aprendeu na Tecar. Mais ou menos. Willy, um abraço. Se não fosse o Willy, o estagiário estaria perdido. O óbito do estagiário foi salvo pelo Willy. Rômulo, um grande abraço para ti, mas vamos mandar também um abraço para a galera do Bike Garage lá em Silopold, galera do KIF Sleep Comfort em Novo Hamburgo, Everton Cardoso, Marketing Digital pro mundo, e Juezu 3D lá de Sapiranga, que vende maquete. Esqueci alguém, me desculpe, mas Rômulo, obrigado pela parceria de sempre, obrigado pela paciência, obrigado pela dedicação, obrigado principalmente pelo teu tempo, que tu estás aí com um filho de 1 mês e meio e cada minuto aí à disposição do Piau, da mamãe, sempre é importante, tá bom? Trabalho em tempo integral. Não tem como fugir disso agora. Não. Isso vai melhorar daqui a 18 anos. Dizem. Reza a lenda. Em alguns casos, nem só a partir dos 18, né? Aí vamos ver o que acontece aí. Tá, mas obrigado pela parceria, obrigado aí pela conversa, pelos esclarecimentos e principalmente pela história de vida de vocês desde a saída do Brasil e até antes. Uma história bem resumida, mas valeu a pena. Com certeza valeu, principalmente por esses passos que estão sendo dados agora. Sucesso sempre, saúde para ti, para a Nath e para o Davi. Nos falamos na sequência, forte abraço e valeu! Um abraço.